É um prazer É, interagir com a senhora. Acho que é a primeira vez que a senhora está aqui no Conexão Brasília, eu acho. sim, sim. Prazer todo meu. Pois é, mas queria de antemão já agradecer a deferência de falar com a gente. Hoje eu sei que a senhora tem sido muito solícita com os profissionais de imprensa, tem atendido na medida do possível, dado toda a transparência necessária e já parabenizar, né, por essa mobilização dos meios, né, a equipe. Eu queria saber se, além da equipe técnica, os alunos do Senai Amapá também estão engajados nessa frente aí, diretora? Bom, bom dia a todos. Não, nessa primeira etapa, não. Na verdade, a gente tem outro, não só a questão das máscaras face shield, como as máscaras de tecido, a gente conta com apoio voluntário, porque os alunos estão, como eles estão sem aulas presenciais, né, eles estão todos em ambiente virtual, então eles estão com aula, né? Somente a questão presencial é que a gente conta com os nossos técnicos e docentes. É mais por uma questão de evitar aglomerações, enfim, a gente está abrindo algumas exceções de presença nas nossas unidades em razão desses trabalhos pontuais, né? Não, é porque uma coisa que tem sido marcante nesse período todo mundo tem alguma contribuição, alguma ideia, né? É muito disso, de um ajudar o outro, um colaborar. Essa mobilização tem sido muito interessante. Aí, de repente, me ocorreu perguntar para a senhora se, de É. repente, um Mas garoto eles, lá. mas eles contribuem participando das aulas, né? Agora mesmo, a semana passada, houve um desafio, foi lançado um desafio para eles de inovação, para ideias, né? Para que a gente implemente um plano de ação para o combate à pandemia. E eles participam assim, né? Dando ideias, sugerindo, tendo algumas mobilizações pontuais. Né, nesse sentido, sim, eles participam. Eu quis dizer assim, na questão da manutenção dos aparelhos, enfim, confecção, isso não. Mas em termos de ideias e de compartilhamento junto com os docentes, isso eles continuam fazendo, tanto no Senai quanto no SESI. Muito bem, olha só, eu estava comentando agora há pouco ah, os equipamentos, né? A primeira remessa dos equipamentos hospitalares que foram levados lá para o Centro de Tecnologia do Senai em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, já chegaram a Macapá nesse sábado? Eles chegam hoje, no final da tarde, porque ele faz parte, tem um roteiro, né, que ele saiu de Minas Gerais, de fato, mas passou por Fortaleza, passou por Salvador, vai passar por Belém até chegar aqui. E porque é uma ação junto com outros departamentos regionais do Senai. Então, hoje, no final da tarde, eles devem estar chegando por volta das 4 horas e a gente faz a devolução de 10 equipamentos. Ainda faltam 3, mas 10 já estão voltando. Eles foram, em alguns casos, consertados mesmo. Eles estavam com defeitos, estavam parados e Sim, precisaram ser foi reparados. feita, exato, foi feita uma primeira análise, né, com a nossa equipe, e aqueles equipamentos que podiam ter reparos nos nossos laboratórios, assim foram feitos, mas haviam outros mais complexos, desde reposição de peças, que não se tinha aqui, até, como ele é muito eletrônico, né, então o painel com muitos comandos, enfim. Então, indo para um centro especializado, esse conserto seria muito mais rápido, e de fato foi. Em 10 dias, 10 foram consertados, praticamente um por dia, né? E os outros 3 que ficaram é porque a situação está muito precária. Um deles, até o técnico diz que está praticamente a carcaça, mas eles vão repor as peças, né? Aquelas que não tem, eles fabricam, porque é uma parceria não só do Senai, mas com indústrias, né? Grandes indústrias, inclusive de setor automobilístico, enfim. Então, essas peças, elas podem ser repostas com muito mais rapidez. Então, vai demorar mais um pouquinho, mas assim que estiverem prontos, eles retornam também. Olha só, para quem está chegando agora na FM, a gente está conversando ao vivo aqui por videoconferência com a diretora de operações do Senai Amapá, a Aline Vieira. Ela está falando com a gente lá em home office, né? Dentro do possível, a senhora tem trabalhado muito em casa também, diretora?
Muito pouco, na verdade, É? porque porque quando você trabalha na operação, né, eu fico isolada, mas próximo à equipe, porque algumas atividades são muito pontuais, né, então a gente precisa estar junto, mas mantendo todos os cuidados, né, porque nesse período, nessa situação em que a gente vive, todo cuidado é pouco, né, a gente pensa que está exagerando ou se cuidando de menos, mas é invisível, né, a gente não sabe, então tem que se cuidar. Esse porquê vem da onde? Esse Rzinho, hein? Interior de São Ah, é que Paulo, eu é? sou. Não, da capital. É da capital, São Paulo. Já está no Amapá há Exatamente. quanto tempo? Bom, eu fiquei numa primeira fase 5 anos e fiquei o ano passado fora e retornei no início desse ano, desde 2013. Mas já toma açaí. Não, não Não tomo toma por açaí, uma não? questão de gosto pessoal, não gosto. Experimente com açúcar, talvez a senhora goste. Ah, é difícil, mas meu marido gosta muito. Olha só, diretora, se convencionou chamar agora esse período da pandemia de guerra contra o Covid-19, né? É uma verdadeira operação de guerra. E em tempos de guerra é comum que as indústrias elas sejam adaptadas a produzir, né, para atender a indústria bélica. Guardadas as proporções, claro que ninguém aqui quer fazer apologia à guerra, longe disso, mas a guerra contra o Covid, sim, a gente está travando. O sistema da Confederação Nacional da Indústria tem, de alguma forma, vocês têm dialogado com o setor da indústria para produção, por exemplo, EPI já é uma realidade, vocês já estão desenvolvendo, né? Sim, já é uma realidade. Bom, nesse momento a gente conta com várias parcerias, né? Há uma capacidade instalada no Senai, principalmente, por trabalhar com inovação, com tecnologia. Nesse momento, na verdade, se faz uma adaptação do que a gente tem para as necessidades, né? A questão de EPI é um exemplo. Essas máscaras face shield, que são aquelas máscaras, os protetores faciais, né? Aquelas que são usadas por profissionais da saúde. Ela é confeccionada numa impressora 3D. E até então, as nossas impressoras 3D, a gente fabricava pequenas peças. No caso do Senai, a gente tem uma que faz até a questão de alimentos. Então, ela não necessariamente para esse fim, mas claro que numa situação dessa, a gente use e ela tem uma transformação, é para isso mesmo, né? Para inovar de uma forma simples, porque aquela máscara no final das contas, ela tem um processo simples de fabricação, né? E é um trabalho, e é essencial para o trabalho dos profissionais da saúde. Bom, além disso, há também o envolvimento do SESI em relação à campanha de vacina, que já existe todos os anos, né, contra a gripe. No caso, é um atendimento direto à indústria. Então, esse ano já foi a campanha intensificada, né, por tudo que vem acontecendo. Em breve deve ter algum trabalho na área de testes rápidos do Covid. Já há uma articulação nacional do SESI nesse sentido, para que possa ser disponibilizado aos estados também. Então, além da própria manutenção de respiradores, enfim, equipamentos hospitalares. Uma ação colaborativa entre os laboratórios, né, entre as oficinas, e por estar muito, obviamente, ligada à indústria, a gente conta com a participação da indústria. Essa questão mesmo da manutenção dos respiradores, há uma concertação de parceiros, né? Não só das escolas Senai, dos centros de inovação, como das indústrias. E aí a gente conta, nesse caso específico, com apoio também no Ministério da Defesa. Sem eles, de fato, ia ficar muito difícil a gente garantir uma logística de pelo menos 10 dias entre a ida e o retorno desses equipamentos consertados, né? Tem todo um planejamento envolvendo outros estados, mas nos facilita, porque nesse mês, por exemplo, aqui no Amapá, a gente ficou muito refém dos voos comerciais, né? Então, isso dificultaria muito a rapidez. E você sabe que essa questão de saúde não tem hora, né? Então, quanto mais rápido a gente entregar, melhor. Então, é importante destacar o sentido colaborativo, de parceria, que a gente sempre trabalha com essa visão, mas em momentos como esse, de crise, isso
eleva, né? Se sobressai acima de qualquer vaidade ou questões de interesse, né? O interesse comum é a saúde de todos. Sem dúvida alguma. Diretora, me tire uma dúvida. A gente teve. Eu queria saber se foi sincronizado. A gente teve alguns equipamentos de proteção individual, alguns apetrechos aí que foram enviados de Brasília para os estados. Se a mesma aeronave que veio pegar os equipamentos hospitalares para levar para a manutenção foi a mesma que veio também trazendo esses insumos. Não, dessa vez, quando foi os respiradores, só foi isso mesmo, eles levaram daqui até a unidade de Minas. Agora a gente conta com a doação de outros Senais também, porque a produção de EPI em alguns estados está bem acelerada. E nesse caso a gente está contando com a doação do Ceará e da Bahia, para ainda a questão das máscaras, né, face shield. E nesse sentido, a gente vai poder fazer a doação aqui, a distribuição de forma mais rápida, porque o processo de fabricação dela, embora simples, é um pouco demorado. É tipo a impressora a jato e impressora laser, vamos dizer assim, que ela fosse a jato, que ela demora, né? É só a alça da tiara, mas é o processo mais demorado. E como eles já tinham em maior quantidade, a gente está contando com essa doação, porque aí a gente faz a distribuição mais rápida aqui às unidades e aos hospitais, né? Porque, de fato, eles estão precisando. Essas máscaras face shield são aquelas que parecem a máscara de um soldador, né? Ela protege o rosto como um todo, não é? Exatamente, como um todo. Ela é exclusiva para os profissionais de saúde, né? Então, a gente vai fazer essa distribuição de acordo com quem está na linha de frente. Eles vão ser prioritários, né, no recebimento dessas máscaras. Uma outra dúvida, a senhora falou, os alunos normalmente atendidos pelo sistema Senai, eles continuam assistindo às aulas por videochamada, essa tecnologia também vocês estão usando? Sim, já existe no Senai o Meu Senai, que é um portal e também um aplicativo de lá tem acesso a todas as aulas, né, todos os conteúdos. O Senai já trabalhava com curso EAD, então o que está acontecendo com os cursos presenciais é trazer o conteúdo presencial para o ambiente virtual. Mas, claro, passando esse período de quarentena, nós garantimos as aulas presenciais, né? Nós estamos fazendo apenas uma adaptação. Isso é para não prejudicar o currículo. Temos um compromisso também com o processo de aprendizagem, por isso todas as aulas presenciais, elas não estão descartadas, elas vão ocorrer assim que possível, mas é para manter o aluno aprendendo, né? Recebendo conteúdo, sendo assistido pelo professor. Isso tem acontecido também no SESI. Ambas as instituições já trabalhavam com plataformas virtuais, mas apenas como conteudistas, né? Conteúdos complementares. Agora, principalmente o SESI, precisou passar todo esse conteúdo presencial para o ambiente virtual. E isso vai perdurar enquanto essa questão de isolamento tiver, mas, claro, assim que puder voltar, aqueles alunos que ainda apresentarem alguma dificuldade de algum acesso, de algum processo de aprendizagem, eles serão assistidos sem prejuízo algum pelos nossos docentes. É algo inovador, né? De fato, a gente começou com um isolamento de 15 dias, que passou para 30, e agora está vindo mais 30, e a gente está se adaptando a essa realidade. Bom, para fechar, diretora, que legado será que a gente tem ouvido já nos profissionais de imprensa, a gente tem tentado repercutir sobre vários aspectos, né? Tudo que envolve essa pandemia. Uma equipe multidisciplinar tem sido ouvida por todos nós. O pessoal da psicologia, por exemplo, diz que sempre tem algo de positivo a se tirar de qualquer episódio da vida da gente, né? Eu acho que grande legado a senhora imagina que isso tudo vai deixar quando isso acabar? Por exemplo, dessa mobilização de meios, de esforços, né? de quociente de inteligência sendo compartilhado, soluções, equipamento que estavam parados já vai para o conserto, já volta rápido. O que fica disso, a sua sensibilidade? Acusa o quê como legado?
A necessidade faz com que as nossas decisões sejam mais rápidas, né? Acho que quando se trata de saúde, a gente precisa de um sentido de urgência, que na verdade deveria ser para tudo, mas a saúde é algo tão rápido, né? Essa doença ela se espalha de forma tão rápida e atinge todas as camadas, né? Sociais e de idade também, né? Tem a questão dos grupos de risco, mas os jovens também não estão descartados. É uma sensação de urgência. O que eu percebo de legado, uma é vencer os entraves que surgem, aqueles obstáculos invisíveis, que a gente não entende por que demora, por que ficou parado, e isso vejo uma vontade de querer resolver rápido. Essa questão dos respiradores é um exemplo de fato. Eu nem sei dizer há quanto tempo eles estavam lá parados, quantas pessoas já não precisaram deles em algum momento e eles estavam lá estacionados por algum motivo. Então, bastou ter uma necessidade que isso, em pouco tempo, foi solucionado. E muitas vezes não é por falta de recurso, né? Em muitos casos, sim, mas outras não. Então, acho que é uma vontade de querer fazer diferente, de querer ser útil e o processo de empatia. Eu acho que todo mundo está experimentando se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Seja você em casa a gente começa a sentir falta das pequenas coisas, né? Da sensação do ir e vir, de poder abraçar o outro. Isso é um negócio assim que a gente está com dificuldade de abraçar, né? Ainda mais o brasileiro, que é caloroso. Então, eu acho que a empatia, assim, eu acho que está mais aflorada. E as pessoas estão mais sensíveis e se tornando mais sensíveis, tendem a superar as barreiras de vaidade, de política, de ideologia, seja lá o que for. Eu acho que isso está ficando muito menor frente ao que realmente importa na nossa vida, né? Pois é, e soluções que podem estar muito mais próximas, né? Porque eu vi a senhora falando ontem, aqui mesmo na Diário, né, no Café com Notícia, que alguns equipamentos nem precisaram sair do Amapá, né? Vocês, na unidade do Senai aqui do Amapá, já conseguiram fazer um reparo, não é? Isso, eram equipamentos aspiradores, né, que é quando o paciente ingere, né, o líquido, então, para poder tirar dele, nós recebemos 10 no nosso laboratório lá em Santana. Desses 10, 7 já foram entregues e os outros 3 estão dependendo de peças, mas podem ser consertados aqui mesmo. E é muito bom, né? A nossa equipe está muito, muito feliz em poder contribuir com esse momento também. Né? Então, os nossos docentes estão muito dedicados, de final de semana, feriado, querendo resolver e se sentindo parte do processo, né? Um sentimento de pertencimento, né? De colaborar com quem está aqui e que é algum, né? Seja a gente mesmo, algum familiar em algum momento, e a gente está ajudando realmente o próximo. Muito bem, conversamos com a Aline Vieira, diretora operacional do Senai Amapá. A gente agradece a sua deferência de nos atender aí na sua casa, mas compartilhando com os ouvintes aqui da Diário FM, do Conexão Brasília, os internautas que estão com a gente na live agora também, informações valiosas. Parabéns pelo trabalho. Sempre que precisar, conte com a gente. Obrigada, Cléber. Obrigada pelo espaço. Bom dia a todos.